qual é o tipo de ação política típica do século XXI? Porque pensar, voto já tinha nos séculos passados, manifestação de rua já tinha nos séculos passados, traição, golpe de Estado já tinha nos séculos passados, alianças já tinha nos séculos passados, formação de mártires já tinha nos séculos passados, revoluções também. A grande novidade do século XXI é o protesto digital. E na apresentação de hoje, a gente vai fazer um recorte fora do Brasil para tentar estar menos emocionalmente envolvidos, mas sobre o que é esse novo protesto que surgiu aí há pelo menos 20 anos já e como ele é uma ferramenta aí para nossa questão, que é a questão ambiental, né? E para isso eu peguei um estudo sobre o ativismo juvenil em 2 países, em Portugal e no Chile, no mesmo período, né? Que é um período que vocês vão reconhecer, que é o famoso junho de 2013, né? Então, o que foram esses protestos digitais, como foi essa maquinação, né? É impossível pensar as atuais formas de mobilização política e cívica sem considerar os recursos e ferramentas digitais. Quem lê essa frase parece uma coisa óbvia. Agora vamos imaginar nos anos 1990, já tinha computador, já tinha internet, mas essa frase nos anos 1990 seria um alienígena, seria uma coisa de gente maluca, porque a gente não imaginava que a internet ia ser uma coisa tão na palma da mão das pessoas e que mobilizasse seus corações, suas mentes e que fosse o principal meio de atingir pessoas. Então, hoje em dia, não dá para dissociar política e recurso digital. Ainda mais se você acredita numa política a partir da sociedade civil. Se você acredita numa sociedade civil que participa da política, ou seja, não de uma casta de políticos ou de um grupo social muito específico ou um grupo muito técnico, né? Na sociedade organizada atuando, você vai esbarrar na questão das ferramentas digitais, todas elas. Desde as ferramentas organizacionais, para organizar as finanças, reuniões, as atas, as escritas, até a questão da divulgação, como chegar em pessoas, mobilizar pessoas, fazer com que elas se indignem e façam alguma coisa a respeito de alguma pauta. O protesto digital, ferramenta digital hoje, é a forma como a gente consegue mobilizar, né? Essa é uma citação do artigo Simões e Campos, que é um português, sobre a ligação entre ferramentas digitais e a mobilização de rua. Aqui é uma coisa importante a gente colocar, porque todo mundo que é ativista ou militante já ouviu essa coisa de o militante de sofá, como se existisse uma divisão concreta entre o virtual e o físico. Essa divisão, ela está cada vez mais se dissolvendo. Para o físico acontecer, ele precisa do virtual, em certa medida, porque ele precisa chegar às pessoas, ele precisa dessa mídia, substitui ou corrobora com o trabalho do que foi o jornal dos movimentos contra-hegemônicos do século passado, do que foram as rádios, do que foram as músicas. Com força total, o PCB é legal. Tudo isso agora se soma a essa nova ferramenta, que é a ferramenta digital. Só que essa ferramenta digital, ela é diferente do jornal, é diferente da rádio, é diferente da escrita, é diferente do livro, porque agora a pessoa participa. Ela é um território autônomo de participação. Só que essa autonomia do território que ela participa, a gente já está vendo com o tempo que ela é uma autonomia perdida. É uma autonomia que ela não existe, porque ela é feita a partir de grandes empresas que controlam essas redes. Se grandes empresas controlam as redes, grandes empresas têm grande poder sobre as mobilizações sociais dos países pelo mundo. E essa é a contradição que tem se posto. Ao mesmo tempo que essa é uma arena de debate político, discussão, agitação, propaganda, é uma arena também onde as regras são dadas por certos grupos, que por limitações da lei e limitações do quero manter todos os públicos,
ainda não trabalham com uma censura aberta, uma escolha política, mas eles já trabalham no envolvimento de direcionamento da população. Nem que seja no direcionamento no sentido de que é o ódio que mobiliza, então a gente só vai divulgar o ódio. É o problema que mobiliza, então a gente só vai divulgar problemas, né? E causando aí uma espiral de destruição das relações públicas, das relações sociais existentes, né? Tudo isso, quando a gente vai observar no dia a dia, tem mais ou menos uma data e mais ou menos algum grupo de ferramenta. E essa data é a década de 2010. A gente vai acompanhar aqui um pouquinho a mobilização que foi entre 2010 e 2016 em Portugal. Eu não vou entrar nos detalhes das mobilizações de Portugal, mas eu vou falar só muito por cima da pauta e um pouco do que foram as ferramentas, né? Então, a gente tem em 2011 a geração Arrasca, que é um grupo de mobilizações de jovens dessa geração que vão formar uma geração de políticos mesmo de Portugal, por isso que ganha esse apelido também, né? E a gente tem o início de ciclos de protestos. São 5 anos quase ininterruptos da juventude protestando, usando ferramentas digitais, né? E no caso de Portugal, ele é curioso porque no caso brasileiro, as manifestações elas eram, grosso modo, a favor da austeridade fiscal, né? Então você vai ver o caminho ali 2011, 2013, era não vamos pagar o pato, viva a liberdade econômica, a favor da... E em Portugal é justamente o oposto, né? Você vai ter uma formação ali de ativistas digitais a partir de 2011, digitais no sentido que a manifestação saía do digital e ia para o físico, elas eram convocadas em meios digitais por mensagens, imagens, textos, vídeos, dentro muito do Facebook nesse contexto, e que manifestavam-se contra a austeridade. Precariza mais as relações laborais, até porque um trabalho precário mais facilmente acaba em desemprego. E a precariedade cria mais desemprego, a facilitação do despedimento cria mais desemprego, os contratos sem direitos criam maior vulnerabilidade ao desemprego, e portanto é preciso recusar esta chantagem de que a precariedade é a única solução, de que mais vale ser precário que desempregado, porque isso não tem correspondência real. A austeridade é essa que em 2012 vai ser apertada pela famosa Troika, né? A Troika, que foi uma ação da UE. Essa Troika, né, vai fazer uma mobilização ainda mais forte, porque a juventude vai ganhar agora apoio dos trabalhadores. E aí vai ter uma grande manifestação de massa se acumulando mês após mês, chegando em 2013 no seu pico, né? Sendo um momento mundial de mobilizações usando as redes. E que Portugal foi uma dessas juventudes e grupos de ativistas que surgiram a partir das redes. Pico de mobilizações atinge seu ápice e depois vai diminuindo essas manifestações, esse uso da rede, ela vai se normalizando e todos os grupos políticos percebem que as redes são um local de mobilização, né? Com o chamado ativismo digital se consolidando. O que é o ativismo digital? São dois perfis completamente diferentes de produção de conteúdo digital. Primeiro, é um ativismo digital que a gente vai chamar de estruturado. E no caso do Brasil, talvez tenha o ativismo digital estruturado progressista, um dos mais estruturados do planeta, que é o ICL, né? Você tem ali uma equipe, você tem ali uma organização, um planejamento, um estudo de marketing, um estudo de meios para financiar. Você tem uma equipe, né, que vai ter ali um ativismo digital para uma pauta. E você tem os indivíduos, os influenciadores, os sem grana, os com planejamento muito mais frágil, os que vão fazer debates muito mais diretos. Esses que não têm estrutura são os influenciadores ativistas digitais. E o ativista digital, ele é muito caricaturado. A gente trata ele como uma pessoa menor, porque ela não está na rua, porque ela não está plantando, porque ela não está ocupando. Só que vamos pensar no grande exemplo de mobilização aí pelo meio ambiente, a Greta, né? A Greta, ela tem uma parte expressiva da sua mobilização nas redes. A
A Greta, ela é uma figura de mídia que ela tem uma parte grande de ser quem ela é em se manter na mídia. Tanto é que quando ela muda o discurso dela e ela é excluída da mídia, parte dessa militância dela acaba migrando o meio ambiente para as outras pautas, para a pauta da vida, né? Contra a guerra, uma pacifista, né? E uma defensora dos direitos trabalhistas, dos direitos dos trabalhadores. Bem, em 2014 a gente vai ter a publicação desse estudo, 2014 até 2016, que é o balanço, né? E meio que no mundo todo a gente vai ter esse balanço. No caso desse estudo aqui, ele foi entrevistar a turma, pegar a imagem, entender como é que a coisa aconteceu. Aqui no Brasil, a gente teve que aprender mais na porrada mesmo, porque em 2014 a gente tem uma mobilização aí, golpe, né, parlamentar, e em seguida a gente tem que se mobilizar aí na causa ambiental, mais ainda, né, porque diferente das outras pautas que vão e voltam, a causa ambiental é uma causa no Brasil que ela é muito regressiva, né? A gente está sempre na defensiva, é muito difícil ter uma vitória importante, de grande escala. A gente está sempre reagindo, né? Então a gente não tem nem esse momento de reavaliar a militância. O ativismo ele acaba migrando para os meios digitais, tendo que aprender a lidar com a roda andando, né? Bem, e aí, o que a gente vai ter? 6 tipos de atores nas primeiras mobilizações em Portugal que usavam Facebook e Twitter. Mas no nosso caso, hoje em dia, a gente já sabe que as redes sociais cresceram muito, né? E que acabavam migrando, né, desse Facebook, Twitter, dessa coisa mais rápida para blogs, canais de YouTube, aí aquela estruturada que eu chamei, né? Se transformaram às vezes em jornais, se transformaram em espaços de reflexão de esquerda, cursos, né? Casas de cursos de esquerda, Portugal tem muito, né? E aí, quais eram os atores que atuavam nas redes lá, né? Movimento anti-austeridade, movimento alterglobalização, que é hoje, aqui no Sul a gente chama de Sul globalista, né? Mas em Portugal eles se incluem nisso, os movimentos. Movimentos chamados identitários, então quem acompanhou as redes aí na primeira década aí de internet com movimentação política, viu muito a questão LGBT, negra, de mulheres, né? Grupos radicais, então tanto a extrema-direita quanto a extrema-esquerda saíram de uma espécie de ostracismo que a política tradicional dava para eles e tiveram espaço para se colocar. A extrema-direita, por contar com rico, com grana, né, com apoio dos ricos, porque a pauta dela é uma defesa do poder do capital financeiro sobre todas as áreas da vida, ela avançou muito mais, porque ela recebeu muito mais investimento, muito mais profissionalização. Mas se a gente parar para pensar, anarquistas, comunistas do mundo todo também usam esse espaço e usaram esse espaço para ganhar mais gente, para chegar em mais pessoas, né? E surge o tal do ativismo digital. E aí os atores tradicionais tiveram que correr atrás, partidos, sindicatos, associações tiveram que correr atrás de como atuar dentro das redes. E aí a gente tem uma terceira classificação, que é essa atuação estruturada, que a gente chama da atuação empresarial, que ela tem uma cara empresarial. É um sindicato, é um político, mas ele tem uma cara muito quadrada nas redes. Isso não é ativismo de rede, tá? Vou dar um exemplo prático. Um presidente da República, ele tem geralmente, né, tirando o nosso último, ele tem uma postura mais séria diante da sua figura de rede. O presidente da República, ele não faz um ativismo digital. Agora, um militante do partido de um presidente da República que vai lá, fala todos os impropérios, briga com todo mundo, chama a gente para debate e desdebate e faz a ideia de algum jeito fazer um burburinho, ele faz um ativismo digital. Robô do Bolsonaro. Eu sou o robô do Bolsonaro. Eu sou o robô do Bolsonaro. Eu sou o robô do Bolsonaro. Prazer, eu sou o robô do Bolsonaro. Robô do Bolsonaro. Robô do Bolsonaro. Eu sou o 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 robô do Bolsonaro. Prazer, robô. Eu sou robô do Bolsonaro. É melhor já ir se acostumando. Eu sou o robô Bolsonaro. Voto impresso já. Robô.
Robô do Bolsonaro. É interessante que a ninguém gente rouba, não. Robô do teve Bolsonaro. um triplo movimento. Durante essas manifestações, a gente teve a formação de blogs em Portugal e esses blogs chegaram no Brasil. Então, os grupos ditos progressistas no Brasil, eles tiveram acesso à militância digital, ativismo digital primeiro. Ele saiu na frente muito antes. Depois, a gente teve uma perda desse espaço para extrema-direita, que dominou as redes sociais, fez uma campanha em 2018 avassaladora para o Bolsonaro e venceu as eleições, né, usando muito essa ferramenta. E agora a gente teve uma resposta, né, com a onda da popularização do todo mundo consegue fazer arte com as IAs, por mais que a gente tenha todos os problemas com artistas, todos os problemas com a questão de casting, pagar pessoas, a gente teve um rebote, né? As últimas pautas, as IA têm sido usadas agora para revidar a extrema-direita, né? Então a gente tem tido uma maré voltando aí, uma maré progressista de uso desse ativismo. O uso das redes sociais para expressar opiniões e para um ativismo mais do dia a dia pode mediar a relação entre o uso geral de redes sociais e o comportamento de protesto. Lógico que aqui ele vai usar toda uma linguagem depois do mundo da linguagem, do mundo da identidade, mas a ideia é que a rede social ela tem organizado a nossa forma de protestar. Vamos pensar aí a movimentação contra a PL da devastação. A gente faria mobilizações nacionais sobre qualquer pauta 20 anos atrás. Só que a forma de fazer é muito diferente. Hoje a gente forma grupo de zap, já vai mandando mensagem, já vai conversando. Antigamente era na ligação e na reunião presencial. Uma articulação mais olho no olho, mais de confiança, mas que atingia um número menor de pessoas. De certa forma, a gente tem um ônus e bônus desse ativismo digital, dessa nova linguagem de organização. E, querendo ou não, a rede social vai criar um comportamento de protesto. Vamos pensar aí em 2013, né? O tipo de cartaz que as pessoas usavam, as frases, né? A vestimenta, a coisa de surgir do nada os Black Bloc, depois some os Black Bloc. Tudo aquilo lá foi uma nova... o gigante acordou. Foi uma variação da rede para a rua. E não o contrário. Não foi da rua que chegou na internet, foi da rua que chegou no jornal. E muito das nossas pautas hoje é assim que a gente consegue trabalhar. Chegar até as pessoas rompendo um monopólio muito complicado que a gente tinha antes, que era um monopólio de mídia. O problema as redes sociais funcionam por financiamento. Então quem tem mais poder para se impulsionar, para se financiar, para fazer um conteúdo mais estruturado, mais limpo, mais redondo, chega mais longe, né? Então a gente tem tido hoje uma espécie de militância estruturada mais forte dos grupos regressivos, tanto na questão política, tanto na questão ambiental, e o despontamento é o oposto, né? E o despontamento de figuras individuais nos campos progressistas, né? Como assim estrutural? Pô, todo mundo quer ser um influencer e virar deputado enchendo o saco em faculdade, então ele quer fazer uma coisa sozinha. Não, eles trabalham com uma estrutura, eles trabalham com agenciamento, eles têm toda uma estrutura que faz com que uma figura dessa fazendo bobagem na rua para ganhar voto e virar vereador, virar deputado, surja. Ele não surge do nada, ele não é natural. O comportamento dele não é in natura, ele vai ser construído, né? Bem, no caso do Chile, a gente teve uma mobilização aí de 2011 a 2014, depois a gente tem uma nova onda, né? Eu devia ter pegado a nova onda, que a última foi muito mais forte, que chegou a quase ter uma constituinte no Chile por conta dela. Mas, manifestações de 2011, os pesquisadores foram em campo, pegaram mais de 1.700 pessoas para representar, né, esse grupo de pessoas que estavam se manifestando e lançaram o seu artigo. Vamos lá. Então, o que a gente descobriu olhando os manifestantes no Chile? A gente tinha impressão, até então, e a gente tem esse comportamento, como se a notícia fosse mobilizar. A notícia, ela causa a coisa da revolta, do protesto. Mas não, é a opinião. Eles perceberam que pessoas que opinavam, davam opinião sobre alguma coisa, então um terceiro, não o fato, mas alguém falando sobre o fato, era o que levava muitas pessoas a agir, a tomar uma ação.
porque gerava significado naquilo que ela estava fazendo e fazia com que ela aderisse a causas e comportamentos. Então, são opiniões que levavam pessoas a agir e não um fato específico. O que fazia com que elas fossem bastante incongruentes nas suas próprias respostas. Elas não tinham uma ideologia redonda, fechada. Elas pegavam a opinião de alguém, recortes de opinião, juntavam e era aquilo que fazia ela ir até os atos e manifestações, né? E muitas delas caíam numa espécie de funil. Uma vez que eu tô lá, eu vou entrando nesse recorte de opinião e aí sim eu vou descobrir coisas a respeito. Mas o chamariz dela para a rua, o chamariz dela do olhar, eram opiniões. Eram já um comentário, né? E o que eles perceberam, comparando populações do Chile adulta, né, que estavam ali junto, né? O uso de redes sociais aumenta a possibilidade da pessoa ir a protestos e protestar e se envolver com política, porque ela vai ser exposta a isso em algum momento. Ao mesmo tempo, a política, ela vai ser uma política do engajamento. Ele tem que participar. Ele não pode votar e ficar assistindo fulano. Então, não é como se fazia a política, inclusive na nossa legislação, né? A gente vota no vereador e a gente fiscaliza ele fiscalizando. Não é disso que se trata a mobilização popular, o protesto digital. O protesto digital é sobre participar, engajar, ser parte, né? Então eu não vou mais consumir a notícia de certa forma, eu vou opinar sobre ela pela boca do outro também, né? Muitas das vezes eu vou consumir a opinião do outro que eu confio a respeito disso, né? E como a rede social ela funciona a partir da faísca de instigar pessoas, ela vai trabalhar pesadamente na chave da revolta. Então, ela vai ampliar as informações que geram mobilização nas pessoas. Por quê? Porque o algoritmo é feito para vender, gente. Para vender. E na chave da venda, da mobilização, né, são a mesma coisa. Levar a pessoa a fazer algo. É o fim do merchandising, o fim da propaganda. E esses são os caráteres, né, as características do protesto digital. E o que é, então? Ele tem dois grandes tipos, que é o ativista individual e aquele ativismo estruturado. Ele tem uma onda, no caso dos países de língua portuguesa, de primeiros blogs mais progressistas, seguidos agora de influenciadores que vêm de estrutura num caráter mais regressivo. No caso do Brasil, a gente tem, nos últimos meses, observado uma nova onda de ativismo digital, que é o uso de IA por pautas progressivas. Então é isso, gente. Segurei vocês por um pouquinho mais de tempo do que eu esperava, mas essa é a nossa visão sobre o protesto digital. E para a pauta ambiental, o protesto digital ele tem um segundo fator, que é a pauta ambiental é uma daquelas pautas que sofre o que a gente chama de bloqueio de mídia. A mídia não divulga manifestação, não divulga ato. Precisa ter táticas muito imagéticas para as pessoas saírem na mídia com questões ambientais. Um grupo de ambientalistas jogou sopa nesta sexta-feira em uma pintura de Van Gogh exposta em um museu de Roma como um gesto de protesto contra a passividade da comunidade internacional em relação à mudança climática. O Semeador, uma obra de 1888 do artista holandês que retrata um agricultor semeando sua terra sob o sol poente, estava protegida por um vidro, o que evitou que sofresse danos durante o ataque, informaram fontes oficiais. Uma das 3 jovens ativistas envolvidas justificou a ação, afirmando que ninguém está assumindo a responsabilidade pelo que considerou catástrofe ambiental que o mundo está vivendo. As jovens integram o movimento Última Geração. O grupo anunciou mais ações não violentas em todo o mundo até que obtenha resposta do governo para seus apelos, no sentido de interromper o uso de gás e de carvão e investir em energias renováveis. Já o Ministério da Cultura afirmou que se trata de uma ação infame, que deve ser detida e condenada. Então, porque existe uma ala ambiental de mercado que vai ser apoiada e que essa sim vai ter acesso à mídia, acesso ao direito a falar. E a manifestação digital meio que rompeu isso. Ela deu direito à fala a todos os grupos ambientais, dos mais moderados aos mais radicais, dos mais estatistas aos mais liberais.
todos eles agora têm um espaço para se colocar no movimento. E isso supera todas as barreiras que a gente tinha política, supera tudo aquilo antes e coloca novos agentes, que a gente, ao que parece a nível mundial, ainda tenta se encaixar. É um quebra-cabeça que ainda não se mobilizou. E, para finalizar, repetindo uma coisa que eu disse a apresentação toda, não existe a manifestação do sofá, é o que ele diz aqui atrás. Né? Por quê? Porque o ativismo de sofá, ou seja, saturação de informação, vigilância digital, ele obviamente, vai chegar em uma parcela de pessoas, mas também, ao mesmo tempo, uma parcela muito maior de pessoas do que a panfletagem, o ativismo do dia a dia, recebem a informação e são atingidas e podem se mobilizar, podem se revoltar, podem ter um comportamento político por conta da mesma rede. Então, o ativismo do sofá, por assim dizer, né, ele tem efeitos no mundo prático. O que eu quero dizer do digital vai se formar comportamentos políticos para o mundo real. Isso é uma coisa que acontece, isso é uma coisa que está aí e é o desafio, um campo de batalha do nosso século para qualquer um que queira se envolver com pautas políticas como a pauta ambiental.